Por falar em jornalismo independente, vamos lá, vamos bater um papo com a Branca Nunes. Branca, boa noite para você. E eu já pergunto, o que tem de bom nessa edição? Silvio, boa noite. Flávio, Cris, Fabi. Essa semana não pude estar aí no estúdio com vocês, mas semana que vem eu estarei, que eu gosto muito de estar aí presente. Essa semana vale a pena, né? Só pela capa ser escrita pelo J.R. Guzzo, nosso grande Guzzo. Escreveu uma carta muito bem feita, muito maravilhosa, que está aqui, o veneno antissemita, né? A esquerda brasileira, assim como a mundial, promove o ódio aos judeus em nome da causa palestina e condena Israel por ter reagido aos atos de barbárie que sofreu. A gente tem visto várias manifestações no exterior e no Brasil que chegam a assustar pelo que a gente está vendo que está acontecendo lá, e essas reações que condenam Israel por reagir a um ataque que sofreu. Então, a capa escrita pelo grande J.R. Guzzo. Além disso, vou começar citando, Silvio, a sua reportagem, que está excelente, sobre o fiasco diplomático do Lula no Conselho de Segurança da ONU, né, que viu a sua resolução barrada. Então, mostra o anão diplomático que somos, ainda mais sob o comando desse atual governo. Então, acredito que vocês vão falar sobre isso no programa, então deixo para vocês comentarem esse texto. A gente traz um caso pouco falado aqui no Brasil e no mundo mesmo, mas que é muito sério, que é a maior disputa empresarial da história do Brasil, que acontece hoje, que envolve a JF, dos irmãos Batista, mais uma vez, e a Paper, uma multinacional da Indonésia. Basicamente, vou resumir, porque a reportagem está bem detalhada, então vale a pena vocês lerem lá. Mas resumindo, é o seguinte: em 2017, a Paper e a JF acertaram a venda de uma empresa sob o comando da JF, chamada Eldorado Celulose. Passados um ano, esse pagamento ia ser feito em 3 prestações. A Paper pagou a primeira, pagou a segunda. Quando ia pagar a terceira para fechar esse contrato e adquirir 100% das ações, a JF desistiu da compra, começou a colocar vários empecilhos, e essa briga jurídica está emperrada desde então. Um outro fiasco para o Brasil no meio empresarial dessa vez. E para encerrar, eu vou citar a reportagem do Christian Costa sobre a farsa da política ambiental do governo federal. Que é o quê? O Lula e o PT passaram anos, a esquerda em geral, os 4 anos do governo Bolsonaro, acusando o Bolsonaro de queimar a Amazônia, de ser o Nero da Amazônia. E nesses 10 meses, o que a gente vê nos 10 primeiros dias do mês de outubro, já este é o pior outubro nos últimos 25 anos de queimadas no Amazonas. Isso sem contar também um desmatamento no Cerrado, que também está crescendo bastante. Ou seja, tudo que a gente ouviu até agora, né, não é verdade, a narrativa não está resistindo aos fatos, mais uma vez. Perfeito, Branca, muito obrigado, bom trabalho aí para você. A gente te espera aqui, na quinta-feira que vem, aqui no estúdio. Estarei aí, bom programa. Beijo para você. Pois bem, olha, queria chamar a atenção de verdade essa reportagem que a gente traz sobre o fracasso da política ambiental do governo Lula. É imperdível. Para quem é nosso assinante, estará disponível amanhã cedo, porque depois de 10 meses de governo, nós estamos assistindo a hipocrisia em nível gritante
deste governo. A senhora Janja da Silva, né, a vice-presidenta, ela veio ao Twitter reclamar do clima, dizer que o que está acontecendo é fruto do clima no mundo. Né? A senhora Marina Silva está atribuindo esses números recordes. Desde 1998, a Amazônia não pegava fogo da forma como está pegando fogo a Jair El Ninho Bolsonaro. Eles estão conseguindo culpar o presidente Jair Bolsonaro depois de 10 meses à frente da política ambiental. É impressionante a hipocrisia, o cinismo. Essas são as duas palavras que definem a política ambiental deste governo. E cadê o Leonardo DiCaprio? E o Huck? Sumiram, né? A Greta foi presa, pelo menos. Mas, gente, vamos começar falando aqui do tema da nossa capa. Dá para colocar de novo, Gadelha? Vamos piscar de novo. A capa, de fato, é uma capa histórica. Seguramente vai entrar para a galeria das grandes capas da Revista Oeste nesses últimos tempos. O Veneno Antissemita, não só por ter sido escrita por José Roberto Guzzo, o maior texto hoje do jornalismo brasileiro, mas também pela coragem de tratar deste tema. Porque o que o mundo está assistindo é um antissemitismo. O avanço da barbárie contra a civilização, como dissemos aqui já desde o programa da semana passada, os desdobramentos. Essa guerra já passou de 10 dias em Israel. Israel, segundo Benjamin Netanyahu, não vai recuar. O governo americano, a despeito de todas as críticas que eu tenho à cartilha, por exemplo, dos democratas, de Joe Biden, está do lado certo da história, oferece uma ajuda, inclusive financeira, sem precedentes a Israel. 2 porta-aviões, o Gerald Ford e o Eisenhower, estão naquela região. A frota britânica, a Marinha Britânica também está a postos. A Europa deu todos os sinais, pelo menos os países democráticos, não a democracia relativa, os países democráticos de verdade, de que lado estão, porque acontece que num caso como esse, que apesar da tentativa da esquerda, das democracias relativas, dos socialistas cucarachos, dos comunistas de tentar usar a causa palestina legítima como escudo e cortina, tentar qualquer princípio de equidade entre um terror, a escuridão que há do outro lado dessa fronteira e a civilização, já demonstra claramente de que lado você vai ficar na história. E, sobretudo, a esquerda não consegue, como o Brasil não conseguiu no Conselho de Segurança da ONU, chamar o Hamas de terrorista e estabelecer o direito digno de Israel de responder ao terror. Porque isso não é um conflito com palestinos. O Hamas sequer representa, ele faz mal ao povo palestino. O Hamas é o horror, é a escuridão. Portanto, o que o Brasil fez foi um vexame diplomático mais um, justamente no momento em que ocupava a presidência rotativa desse conselho. E poderia, já que o PT e Lula pleiteiam uma cadeira permanente, um assento permanente nesse conselho, desde a virada do século do seu primeiro governo, poderia demonstrar que esse pleito é legítimo, que tem condições de estar ali, mas seguramente não com Mauro Vieira, não com Celso Amorim e não com os demais que recebem apoiadores do Hamas dentro do Palácio do Planalto. Isso nunca será possível. É mais um vexame diplomático e mostra claramente a verdadeira face da esquerda.